Muito bem, nós estamos retornando para começar agora o nosso bate-papo sobre superação, histórias de superação. Eu já começo aqui com o Samuel, que já não é a primeira vez. Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, Samuel? Prazer estar aqui novamente. Sim. Quer dizer que o Samuel é psicólogo, viu, gente? Psicólogo também Teólogo. tem... Teólogo? É. Aqui botaram psicólogo. Pois é, estão me dando uma atribuição a mais. É mais? Que bom, rapaz. Mas me diga uma coisa, história de superação, todo mundo tem um pouco, né? Eu diria que todo dia. Todo dia é uma superação. É a superação do cansaço, é a superação da tristeza, é a superação dos reveses normais do dia a dia e a superação daquelas, digamos assim, daquelas situações mais marcantes, né? A superação todo dia. Samuel, você falando do todo dia, muita gente não tem nem vontade de começar o dia. Não começa a semana. A fama maior é da segunda-feira, mas muita gente, quando começa o dia, principalmente quando está no meio do mar revolto, né? Parece que é ruim sair da cama, sabe que vai enfrentar uma batalha, né? Tem dicas para esse povo já de cara assim, você falando do dia a dia? Eu costumo falar o seguinte, tem coisa que você não pode pensar. Você tem que levantar e fazer, que nem trabalhar. Se você for pensar se você está com vontade ou não de trabalhar, está com vontade ou não de levantar no frio, a resposta é não. Então o que você faz? Você não pensa, você levanta, vai lá e faz. Isso é bom, isso é bom. É a sua responsabilidade. É um ato impensado, né? Pensou, não faz. Maria Dolores, que simpatia. Obrigada. Eu gostei de ver o look. Obrigada. Gente, ela é uma heroína, pelo menos sua fama já chegou antes de você aqui, viu? Obrigada. Tudo bem? Tudo. Você trabalha com o quê? Eu sou manicure. E ali, trabalhando com as mulheres, é um lugar de muitas conversas. Muitas. Muitas partilhas. Bastante. Muitas histórias. Muitas. Manicure é um pouco conselheira também, não? Bastante. A manicure normalmente seja ser psicóloga, né? Porque a gente ouve muito, né? As E aí clientes. acaba, só o fato de ouvir já ajuda muita gente, né? Muito. E conhece muita gente, faz muita amizade. Muita amizade. É muito legal trabalhar com o público, né? Eu gosto muito. Bom, e aqui também tem a nossa amiga Eliana Reis. A Eliana tem uma missão. Bem-vinda, gostei de saber do seu trabalho. Eliana, você trabalha com o que exatamente? Hoje eu tenho uma vida missionária mesmo, né? Tenho um chamado, a missão, viver pela graça de Deus só por hoje. E o carisma da missão é famílias restauradas pela Eucaristia. A gente trabalha com famílias, com... Trabalha com retiros, com pregação, pregações, com atendimento. Atendimento, casais, filhos, jovens, por causa da história do meu filho, que ele me ajudou muito, né? Então, muitos jovens procuram também o atendimento. E também muitos portadores também, portadores do HIV. Vamos começar por você já, então, porque você já está entrando nos detalhes. Você é casada? Casada. E a missão, 23 anos, 6 agora. A missão é sua ou a missão é da família ou existe vários missionários com você? Não, a missão é da família. É da família. Por enquanto, só a família, sim. Começou como? Conta para nós. Começou quando eu fiquei doente, né? Foi uma surpresa, assim, a doença para mim, que eu desenvolvi uma doença chamada angiodema hereditário, que aqui no Brasil não tem cura. Como é que é o nome? Angiodema. Angiodema. Isso. E eu trabalhava no UTI, no hospital, gostava muito do que eu fazia. Você era enfermeira? Enfermeira. E um dia, num plantão, peguei um plantão, passei mal. E eu não sabia que eu tinha essa doença, e nem meus pais também. E ela desencadeou, ela desenvolveu, e eu comecei a ter muita falta de ar, e eu tive uma parada respiratória. E aí eu fui para o quarto, do quarto eu voltei para a UTI, na mesma UTI que eu trabalhava. Ah, você, no meio do seu plantão, você foi parar na sua UTI? Na minha UTI que eu trabalhava. Com uma parada respiratória? Isso, já fui para o tubo, tudo. Aí, porque eu tive várias complicações, né? Eu tive hemorragia interna, derrame pleural, meus rins paralisaram, depois o meu coração foi paralisando também, porque o angiodema, ele pega uns órgãos por dentro, né, que é uma deficiência no plasma, na verdade, e os vasos sanguíneos vão estourando, então ele vai causando uma hemorragia por dentro. E aí, segundo os médicos hoje, que os cientistas, na verdade, que cuidam dessa parte, eles falam assim que eu só
consegui, primeira vez, sair, assim, o médico conseguir me entubar, porque eu estava dentro do hospital, que se eu estivesse em casa não tinha dado tempo. Já não tinha dado tempo. Não. E aí, o angioedema? Isso. Angioedema, então, você vai fazendo uma manutenção. Na verdade, hoje eu não faço muito mais, não, nem procuro muito, porque aqui no Brasil, é muitos poucos médicos que estudam, são cientistas, né, e assim, eu entreguei mesmo totalmente, isso eu não me preocupo mais, assim, tive uma superação muito grande, né, um encontro pessoal com Deus, e na verdade o angioedema não foi o grande problema na minha vida, o grande problema foi depois, as consequências, né, que eu estava na UTI, que eu saí dessa UTI por um milagre já a primeira vez, que eu digo assim, foi pelas promessas da minha mãe, né, minha primeira intercessora, uma mãe muito de fé. E quando os médicos falaram que eu não tinha o que fazer por mim, ela saiu e foi para a capela rezar. E lá ela rezando, falando com Jesus na capela do hospital, ela pegou a Bíblia e saiu aquela passagem da filha de Jairo. E ela começou a ler, né? E aí ela falou assim, mas Jesus, mas a minha filha então não está morta, minha filha vai viver, porque o Senhor ressuscita a filha de Jairo, né? E aí ela conta e eles contam, né? Porque eu não me lembro, né? E que ela volta para a UTI e ela diz ela me chama pelo nome e ela diz, Jesus, o Senhor vem aqui agora impor as mãos sobre a minha filha Eliana, ela vai ser curada e liberta, ela vai sair desse leito de morte, né? Mas ela fala para Jesus que ela queria que eu saísse de lá normal, viu? Sem sequelas, ela ainda fala para Jesus. E aí né, as primeiras vezes que ela me contou isso, eu fiquei muito assustada, né? E ela disse assim para mim, mas filha, eu fiz uma promessa no seu nome para você cumprir. Aí, nossa, eu levei um susto. Aí ela diz assim... Uma dívida você que tem que pagar. Ela falou assim, Jesus, eu prometo no nome da Eliana, se o Senhor curar ela, libertar e tirar ela desse leito de morte, eu prometo que enquanto vida ela tiver, ela vai levar a fé e a esperança a todos que já perderam. Bonito, fé e esperança. E quando ela me contou isso, eu falei assim, meu Deus, mas mãe, tanta promessa para você fazer. Eu falei, que a senhora quer que eu tenho uma vida missionária? Né? Não, eu quero melhorar, eu quero trabalhar, eu quero voltar ao meu trabalho. E eu nem sabia ainda que Deus tinha, né? Os planos de Deus. E naquele momento que eu consegui, né? Eu estava desenganada mesmo. E aí os meus órgãos começaram a voltar depois, no outro dia, meu coração começou a dar sinal e os médicos começaram a investigar. E ela, toda contente, assim, tudo, só que aí foi um processo de 5 meses. Nesses 5 meses eu tive várias paradas respiratórias, porque ninguém descobriu o que eu tinha e começou a pesquisar. Aí um médico desconfiou dessa doença e ele disse assim, olha, eu vou estudar o caso dela, mas eu tenho quase certeza, é muito raro aqui no Brasil essa doença, mas ele falou assim, eu acho que ela está com essa doença, que era o angioedema, né? Aí ele ela pediu... é hereditária, você então, pegou... até hoje, tudo indica que seja hereditário. Que o médico falou que se fosse adquirida, que você pode adquirir por frutas cítricas, leite, ovo, peixe. Mas ele falou assim que tudo indica não seja. Que é hereditário mesmo. E aí você saiu, então, daquela situação e... foi normalizando o seu organismo todinho? Não, aí descobriu que tinha, aqui no Brasil só tem um tratamento, que é a transfusão do plasma. E eu tinha paradas respiratórias uma atrás da outra. Né? Quando eu saí desse processo, desse leito de morte, né? Jesus foi lá, me tirou, ressuscitei mesmo, de verdade, né? Mas mesmo assim, como não tinha descobrido ainda, toda a medicação que eles faziam em mim, que eles estavam tentando melhorar, meus rins voltar a funcionar, toda vez que eles faziam medicação em mim, eu voltava a ter parada respiratória, porque o angioedema não aceita medicação, entendeu? Nossa. E só que ninguém sabia, por isso que eu tinha as paradas respiratórias. Aí quando descobriu, o médico falou, olha, tem tratamento aqui no Brasil, o único tratamento é a transfusão de plasma. Você não pode receber nenhum tipo de remédio, só a transfusão de plasma. É o único meio de você sobreviver. E eu comecei a receber essas bolsas na UTI. E
eu estava recebendo uma atrás da outra, que era a minha chance de sobreviver, né? Eu não respirava sozinha, tinha muita dificuldade. E um dia estava na UTI, vi vários médicos chegando. E na época eu estava com as plaquetas muito baixas e eles estavam pesquisando leucemia. E eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou com leucemia. E assim, entrou todos os médicos que eu trabalhava há muito tempo, o diretor do hospital, e de repente eu vejo meu esposo entrando dentro da UTI com o uniforme da empresa. Eu falei, nossa... Estou morrendo. Está acontecendo alguma coisa, né? Para eles terem buscado ele na empresa. Aí eles contaram para mim, eles falaram para mim, para o meu esposo, que tinha uma notícia não muito boa para a gente. Aí o médico falou assim, Eliana, lembra daquela bolsa que você recebeu outro dia e tal, aquele horário? Então, você estava contaminado com o vírus do HIV. E você recebeu uma grande carga viral, né? A gente está muito preocupado, a gente precisa fazer vários exames, a gente já fez vários exames de você, já foi comprovado, o hemocentro já veio atrás da bolsa, só que a gente já passou a bolsa em você. E aí aquele dia, nossa, assim, que eu já sabia que eu tinha uma doença que não tinha cura e que eu tinha muita pouca chance de viver, né? Porque no Brasil não tem cura. E aí eu falei assim, meu Deus, só que eu nem imaginava o que ia vir depois com tudo isso, né? E naquela hora também, né, assim, eu criou uma barreira entre Deus e eu. Eu era uma pessoa muito religiosa, desde pequena. Antes de me casar, eu passei pelo convento. Depois eu e meu esposo teve um namoro santo. Minha mãe era muito religiosa. Eu comecei a namorar com 15 anos, eu saí do convento, fui com 13, com 15 anos eu saí. E minha mãe falou assim pro padre, não, mas ela é muito nova para namorar. O padre, não, deixa ela namorar, né? Ela tem que ter essa experiência, ela saiu do convento agora e tal. Você namorou, casou, E você aí já estava casada nessa Aí minha mãe altura. falou, eu deixo você namorar, só que você vai ter que ter um namoro santo porque você não sabe o que você quer. E era aquelas meninas muito bravas, né? Só me conta se você com já tinha filho. 17 anos e meio já casei. Você já tinha filhos? Tem Nessa altura? Na altura quando eu fiquei doente? Aconteceu, Tinha, meu filho tinha 13 anos de idade. E ele não tem a herança da angioedema? Segundo o cientista, esse tipo de angioedema que eu tenho, ele falou assim que só passa de pai para filha. Então ele falou assim que não tem necessidade de pesquisar. Então na sua casa você é a única? Sou a única, porque eu não tenho irmã, só tenho irmão. Você é especial mesmo, escolhida mesmo. Foi. E ainda com o contágio do HIV. E aí veio a contaminação do HIV. Aí você foi participar de uma comunidade, que foi a sua formação. Foi. E aí eu conheci esse padre que me ofereceu Jesus Eucarístico como remédio. Eu cuidei dele antes de eu ficar doente, ele fez uma cirurgia no hospital e eu cuidei dele. Ele teve um problema nessa cirurgia e eu cuidei dele. Depois passamos um tempo sem ver e ele falava para mim assim, vai lá na minha missa, eu faço uma missa de cura e libertação uma vez por mês. Mas nunca tinha tempo, porque eu trabalhava em 2 hospitais, era uma correria. E depois eu acabei indo na missa dele quando os médicos tinham me desenganado. Eu tinha ido para casa para morrer. Tá, deixa eu começando a concluir para ajudar quem está em casa. Aí a gente também já fica assim, né, gente? Tem que ajudar você para você nos ajudar e participar da conversa. Para você, então, a superação. Eliana, você foi sendo levada por uma situação. Foi. Você, nessa altura, você não teve reação. Você estava sendo carregada nos braços. Tava e não sabia, né? Que assim, na hora que aconteceu, que eles contaram do HIV, eu criei uma barreira entre Deus e eu. Todos lá em casa viam Deus, meu esposo via, meu filho via, eles rezavam, eles falavam, mãe, né? Antes do HIV, você estava em paz? Tava preocupada, porque não sabia que não tinha cura, mas assim, o HIV, ele traz aquela história do preconceito, do sofrimento, de também que não tem cura, né, das doenças oportunistas que você pode pegar e tudo mais, e eu tinha consciência disso, porque você trabalha na área da saúde, né, então. E aí, só que a minha grande surpresa foi depois, que foi caindo em si, na realidade, foi quando eu fui passando de médicos em médicos,
E com 8 meses após a contaminação, foi muito rápido. Eu já comecei a ficar doente, porque eu não cheguei a ser portadora, porque a carga viral que eu recebi foi muito alta. E como eu estava doente, então eu fiquei muito, muito doente rápido pela AIDS. Então, Você 8 ficou mais meses, doente ainda depois? sim, 8 meses após a contaminação, eu estava mesmo totalmente debilitada pela AIDS. Entendeu? A minha preocupação não era nem mais o angiodema, era a AIDS. Você ficou quanto tempo debilitado? E aí, a gente começou a correr atrás de cientista, porque nenhum médico queria mais cuidar, porque tinha que introduzir o coquetel. Toda vez que introduzia o coquetel, eu tinha parada respiratória. 8 anos atrás ainda era um pouco surpresa, né? Ainda era uma coisa nova. Assim, em volta aqui, em Campinas, na região, ninguém conhecia o que era angiodema. Então aí você... Mesmo o coquetel do HIV ainda era uma novidade, né? 8 anos atrás? Não, já era bem usado, né? O coquetel, mas assim, para mim... receios? Para mim foi difícil porque assim, eu não sabia que ia ter tanta reação alérgica a medicações, ia chegar uma hora que eu não ia poder tomar mesmo, né? Então, eu vim de São Paulo uma vez, totalmente desenganada dos médicos. O médico falou para meu esposo, leva sua esposa para casa, Valdemir. E naquela hora ele chegou no meu leito, eu estava de fralda, já usando sonda, já muito magra, com as infecções do HIV, no esôfago, no intestino, na boca. E aí escutei o médico falando com ele, né? E ele sentou do lado da minha cama, olhou para mim e eu entendi que era a hora da gente ir embora para casa, né? Que era melhor. E aí a gente estava vindo embora para casa. E quando a gente estava vindo embora para casa, na pista ele parou o carro. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com o carro. Aí ele falou assim para mim assim, bem, Deus me deu uma palavra. Eu vou ler para você. Aí eu falei, meu Deus, eu estou morrendo. Eu queria chegar em casa, né? E era uma quinta-feira de adoração. E você ainda estava... eu estava deitada no banco de trás. Sim, mas estava de mal com Deus ainda. Estava. E quando eu vi ele com o terço na mão, com a Bíblia, rezando, aquilo me irritava profundamente. Minha mãe, então... Aí ele pegou a palavra. Ele pegou a palavra, ele falou assim, Deus pediu que eu lesse lá em Jeremias 33:6. Aí eu fiquei escutando, né? Aí ele falou assim, olha, Deus está falando assim, veja, eu mesmo vou curá-la e restabelecerei toda a saúde. Mostrarei a vocês uma grande abundância de paz e fidelidade. E ele ficou muito feliz com aquela palavra, sabe? E eu fiquei com aquilo, assim, no meu coração. Chegamos em casa... Diferente? Fiquei assim, né? Desconfiada? Fiquei assim, né? Falei assim, meu Deus, ele está tão confiante e eu estou morrendo, né? Assim como vou morrer. E eu queria chegar em casa para ver meu filho, para ficar em casa. E eu chego em casa, minha mãe não mora aqui, mora em outro estado. Minha mãe, eu vi as malas da minha mãe na sala. Eu não sabia que ela ia chegar. E ele me coloca lá na cama e a minha mãe vem e me olha assim, né? E quem diz, naquele olhar, ela quis dizer assim, então, minha filha, eu fiz as promessas para Jesus, né? Jesus te visitou aquele dia, né? Mas você, né? Não acreditou, não sei. Não que eu falo que Deus não castiga ninguém, né? Mas assim, hoje eu entendo e eu vejo assim, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, Liana, como que foi? Como que você entende tudo isso agora? Hoje eu falo assim que Deus, Ele me parou aquele dia, porque Ele tinha uma história na minha vida e eu tinha que cumprir essa missão, esse chamado, de alguma forma. E como eu não parava, Ele teve que me parar. Ele permitiu. Com a angiodema, mesmo com todo o sofrimento, minha mãe orando, meu esposo, eu não enxerguei Deus naquele momento, né? Aí acho que Deus disse assim, não, então vou ter que providenciar outra coisa, né? Permitir outro sofrimento, né? E hoje eu vejo assim na espiritualidade. Mas conta lá o que aconteceu, eu quero saber. Aí você chegou em casa, estava aquela situação, ela olhou para você e dali para frente o que aconteceu? Eu lembrei desse padre.
a primeira coisa que eu cheguei em casa, eu olhei minha mãe, aí minha mãe chorou, mas não falou nada para mim, ficou em silêncio. E naquele olhar eu entendi tudo, né? Que eu não estava sem fé, que eu não estava acreditando em Deus, que eu precisava voltar para Deus. Aí chamou o padre. E aí eu falei assim, nossa, eu vou morrer mesmo, né? E aí eu falei para mim, só ele entendia o que eu falava. Eu disse para ele assim que eu queria ir na missa. E ele assustou. E aí ele falou para minha mãe assim, como que eu vou levar ela na missa desse jeito? De fralda, de sonda, desse jeito? Como... E já era tarde. E era uma quinta-feira. E esse padre faz essa missa na quinta-feira e começa às 7 horas. E já era 7 horas da noite. E minha mãe, imagina que ela ia falar que não era para levar na missa, né? Ela falou, não, vamos levar. E eu fui nessa missa, Laércio. Cheguei lá, é uma missa muito carismática, é uma vez por mês, o povo vai da região toda e não tinha mais espaço para mim entrar dentro da igreja. Eu fiquei na rua e eu lembro que uma senhorinha trouxe uma cadeira de plástico, colocou assim, meu esposo carregava eu no colo e eu sentei naquela cadeira. E ficou meu esposo e minha mãe do lado. E na hora que os ministros de Eucaristia vieram com a Eucaristia, e eu não sei se é porque a gente estava na rua, se estava escuro, eu não me lembro direito. Eu lembro da Eucaristia, que o ministro de Eucaristia colocou a Eucaristia na minha boca. Não perguntou se eu podia, se eu não podia. Eu usava uma toalha porque eu não engolia a saliva. Porque tinha edema de glote, as infecções, tudo. Eu não engolia água nem nada. E eu usava sonda. E naquele momento, eu fiquei com a Eucaristia na boca e eu ficava olhando para o meu esposo. Eu falava assim, meu Deus, são doidos, deixaram o ministro da Eucaristia para mim, o que eu vou fazer agora, né? E eu falei, vou jogar na toalha Jesus, né? E naquela hora eu comecei a ficar desesperada. Foi quando eu ouvi uma voz lá no fundo da igreja, no microfone, dizendo assim, em nome de Jesus, deglute essa Eucaristia, você que não está conseguindo engolir essa Eucaristia, porque Jesus quer te curar nessa noite. Você veio aqui porque Jesus quer te curar nessa noite. E o padre não sabia que eu estava ali, nem sabia de nada que tinha acontecido comigo. E aí, eu levei um susto tão grande na hora, sabe? Acho que Jesus falou assim, eu entro de uma vez agora, ou não tenho o que fazer mais com essa menina. E aí, aquilo desceu assim, o susto que eu levei foi tão grande, desceu queimando assim para dentro, porque ia ficar sondas, infecção, tudo, né? E ele passa, os ministros de Eucaristia voltam, né? E ele passa com Jesus, com o Santíssimo, até a porta da igreja. E eu faço assim com a minha mão. Eu não tinha muito movimento nessa mão. Eu faço assim com a minha mão. E meu esposo, a minha mãe, ergueu minha mão para Jesus. E ele não sai lá fora, ele volta. Quando ele volta, ele diz assim, eu escuto o padre falando novamente. Jesus quer falar mais com essa pessoa que não conseguia deglutir a Eucaristia. Jesus quer dizer para você que não é a doença que está te matando, mas sim a tristeza mortal que está dentro do seu coração e da sua alma. E aí, Laércio, eu fiquei assim, espantada, porque eu tinha uma tristeza enorme. Eu não sorria de jeito nenhum. E aí ele falou assim, Jesus, você vai pegar a palavra lá em Eclesiástico 30, versículo 22, onde diz assim, a alegria e a vida do homem, um inesgotável tesouro de santidade, torna-se agradável a Deus, se firme, volte para Deus. E aí ele foi lendo a passagem, sabe? Terminou a missa, a gente foi para casa, porque eu tinha muita dor e fui para casa. Gente, olha, se deixar... Nossa, se deixar... É a história eu quero ver agora como é que a gente vai fazer com as suas histórias e com a sua história. Porque tem muita coisa para a gente acontecer. Mas vamos lá, a gente vai para o intervalo. O Oriente está só começando, a gente volta já.